Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está? No episódio de hoje, vamos encerrar o livro de 2 Samuel, a nossa leitura. Como que você está acompanhando aí? Está conseguindo? Está compreendendo legal? Está tendo um bom entendimento? Ou com dúvida? Tem sugestões para compartilhar? Reflexões e pensamentos? Manda nos comentários. Lembre-se, curte e compartilhe o vídeo também para incentivar mais pessoas a lerem a Bíblia. Então vamos iniciar a reflexão. É uma reflexão breve, porque nesse livro a gente pode ver que Davi, ele é um rei muito de batalha, muito um rei de guerra, de conquista. Então, por ele estar enfrentando várias conquistas, surgiu a dúvida, né? Será que é por ele ainda várias batalhas, né? E conquistando várias coisas? Será que foi por isso que Deus não quis que ele fizesse o templo? Porque ele estava fazendo o nome de Israel e o nome de Deus se crescer, né? Lembrando que Deus utiliza das pessoas para fazer o seu nome crescer. Por isso que é importante sempre você se perguntar como você escuta a voz de Deus. Então, uma reflexão dessa história até aqui, nesse ponto, é que cada batalha tem as suas conquistas. Não importa só a batalha. Acordar cedo é uma batalha. Tem o seu benefício. Lavar a louça, limpar a casa é uma batalha. Tem benefício. Procure o benefício naquilo que você está fazendo. Batalhas a gente pode fazer um comparativo de que não é guerra entre si, mas a batalha contra até mesmo a nossa própria mente. Então, vencer os desafios, vencer os medos são batalhas e cada um tem a sua. Nenhuma batalha é pequena e nenhuma batalha é tão grande que não possa ser vencida. Porque aqueles que seguem a Cristo, seguem a Deus, Deus ajuda. Olha que maravilhoso. Então, bom, essas são as reflexões do capítulo 16 ao 20. Então vamos iniciar a leitura de hoje. Pô, tô gostando de fazer essas gravações, por mais que às vezes a gente não esteja fazendo todos os dias, ou às vezes engata, explicar para vocês o motivo, né? Um dos motivos é que até amadurecer o conhecimento que a gente absorve fazendo a leitura, pensar numa maneira clara de explicar conforme nós interpretamos, lembrando que cada pessoa pode interpretar coisas diferentes, mas semelhantes, né? Vamos dizer assim. Então, para fazer uma interpretação mais clara, às vezes tem que dar um pulo de um dia para o outro para amadurecer esse conhecimento. Mas um pouco por dia, todos os dias a gente chega aonde a gente quer. Respira, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 21. Fome em Israel e a sua causa. E houve em dia de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas, e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram os filhos dos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul procurou-lhe feri-los nos seus zelos pelos seus filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoe a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questões com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos façais?
E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá, de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatã, filho de Saul. Porém, tornou o rei aos 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinham tido de Saul, a saber, a Harmônia e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meleutita, e os entregou às mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros do princípio da cega das cevadas. Olha só como tem reflexo as coisas que a gente faz até na família e na próxima geração. Ficou bem claro isso. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais enforcaram um monte perante o Senhor, e caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, os moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram na rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatã, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Cis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, os socorreu e feriu a filisteus e o matou. Então os homens de Davi lhe juntaram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jare-Oregim, e Belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era haste como órgão do tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha cada mão 6 dedos, e em cada pé 6 dedos, 24 por todos, e também este nascera do gigante, e injuriava Israel. Porém Jonatã, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Capítulo 22. O cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação. O meu alvo retiro, o meu refúgio, ó meu Salvador, da violência me salvaste. O Senhor digno de louvor. Invoquei e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercam as ondas de morte. As torrentes de Belial me assombram.
cordas do inferno me cingiram, encontraram-se laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, o meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu o fumo de seus narizes, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se encenderam nele. E abaixou os céus, e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim, e voou, e foi visto sobre asas do vento. E por tendes pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento da água, nuvens dos céus, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde o céu o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto o enviou, e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo, e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo, e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desvieis. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão e sincero te mostra sincero. Com o puro te mostra puro, mas com o perverso te mostra avesso. O povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, é a minha calamidade. Voltando, porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor esclarece as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Fez ele os meus pés, como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que o arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me desde o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos, e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumissem. E os consumi, e os atravessei de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater abaixo de mim os que se levantam contra mim. E desde-me o pescoço de meus inimigos, daquele que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador sim, para o Senhor. Porém não lhes respondeu. Então os moí como pó da terra, como a lama das ruas, e trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitarão. Ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os filhos de estranhos decairão, e cingindo-se sairão dos seus
Encerramentos. Vive o Senhor, o bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita aos povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos. E tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as gentes, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei. Eu uso de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Capítulo 23. As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e a suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor, pela chuva e erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo num concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque se não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste e de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 valentes que Davi teve. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe Bessebete, filho de Taquimone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Enzita, que se apusera a 800 e feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aroi, entre 3 valentes que estavam com Davi, quando provaram os filisteus que ali se juntaram à peleja. E quando de Israel homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar despojo. E depois dele, Samá, filho de Age, o Aratita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava, então, num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi o desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles que têm valentes romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não o quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça beberei eu, o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não o quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3, e este lançou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha o nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre os 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzel,
grande em obra. Este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, e também da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém os 3 primeiros não chegou a Davi. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30 que eram Anã, filho de Dodó, de Belém, Samá, Arodita, Elica, Arodita, Elés, Pautita, Irá, filho de Iques, Tecoíta, Abiezar, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Maari, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Neofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeia dos filhos de Benjamim, Benai, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi-Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jacém e Jonathan, Samara, Aratita, Aião, filho de Saar, Ararita, Elifelete, filho de Aasbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Elsai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã de Zobá, Bani-Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Irá, Irita, Jerebe, Itrita, Urias, Eteu, 37 por todos. Me desculpem, estou meio constipada nesse momento. Vamos lá, daqui a pouco. Vamos lá, último capítulo, hein? O que a gente pode ver? Davi não conseguiu nada sozinho. Ele era o rei, beleza, ungido de Deus, beleza. Mas lembre-se que Deus colocou ele sobre todos os povos, todas as tribos, para auxiliar, não para prejudicar. Então, consecutivamente, ele auxiliava, as pessoas auxiliavam ele. E é sempre uma troca. Porque nada e nem ninguém faz as coisas sozinho. Então vamos lá. Capítulo 24. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra ele, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora é, e os olhos do rei do meu senhor vejam. Mas por que desejar o rei meu, senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com o chefe do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que estava no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade e a terra baixa de Odsi. Também vieram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom, e vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espadas, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequeno o que fiz,
Porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho percebido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhes: Queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as tuas misericórdias, mas nas mãos do homem não caia eu. Então enviou o Senhor a peste de Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Entendendo, pois, o anjo sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que o pequei, e eu que iniquamente obrei. Porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi, e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna, e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, e inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Toma e ofereçai ao rei meu senhor o que bem pareceste aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe em nada. Assim Davi comprou a ira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Bom, chegamos ao final do livro de 2 Samuel. Próximo livro é o livro de 1 Reis. Espero que você esteja lendo e compreendendo a Bíblia. Agradeço pela sua audiência e vejo você na próxima. Até mais!